Olá, concurseiros! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta aqui com o Super Dicas da Degrau Cultural. Hoje vamos dar início a mais uma série onde professores traçam um perfil de provas de bancas organizadoras nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e informática. Depois de falarmos do SEBRASP e da FGV, agora vocês vão conhecer o perfil de provas da Fundação Carlos Chagas, a famosa FCC. Vamos iniciar essa série falando sobre língua portuguesa, que, via de regra, é a disciplina que mais reprova em concursos públicos, meus amigos. Quem vai desvendar todos os mistérios das provas de língua portuguesa da FCC, apontar quais são as principais características dessa banca e informar quais são os assuntos que ela mais gosta de cobrar é o super professor Jurandir Farias. Seja muito bem-vindo ao programa Super Dicas, professor. É uma honra tê-lo aqui comigo. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui para conversarmos sobre essa banca de grande peso no mercado de concurso, né? A Fundação Carlos Chagas. Com certeza. A Fundação Carlos Chagas que tem um histórico de fazer muitos concursos, né, da área judiciária, né? Faz também concurso para estados, para municípios, mas tem aí como seu carro-chefe, digamos assim, né, os concursos aí para a área judiciária, para tribunais, para defensorias, para ministérios públicos, né? É onde ela efetivamente tem uma grande atuação. Mestre, eu queria saber o seguinte: quais são aí as principais características das provas de língua portuguesa elaboradas pela FCC? São provas aí com um nível grande de dificuldade ou não? Como é que você avalia as provas da FCC? Luiz, eu posso dizer que essa banca, né, a FCC, não é uma banca gratuita, não é uma banca óbvia, né? As questões não são gratuitas, bobas, óbvias, pelo contrário, são questões, eu diria, reflexivas. São questões que levam um candidato a refletir o próprio texto e não de maneira simplória. Então, a abordagem desta banca em língua portuguesa é uma abordagem, eu diria, mais para complexa do que para simples. Eu não quero dizer simplesmente que a banca é difícil, né? Porque isso depende do grau de estudo do candidato. Mas, tomada a banca propriamente, eu vejo que ela elabora as questões com uma certa complexidade, até pelo tipo de texto que ela cobre, e depois falaremos melhor sobre isso também. Então, não é uma banca gratuita. Mas não chega a ser uma banca muito similar à FGV, que hoje os candidatos têm um temor pela FGV em língua portuguesa, né? Ela se assemelha ou não? Não se assemelha. Não se assemelha, né? Eu diria que a FGV, mais que temor, ela causa terror, né, nos candidatos. É uma abordagem muito específica da FGV. Primeiro, porque a FGV não cobra exatamente gramática, ela cobra linguística, cobra muito texto. Então, a FGV sai um pouco da curva. A Fundação Carlos Chagas, não, ela é complexa, mas, no meu ponto de vista, ela seria, em comparação com a FGV, mais direta. E, até certo ponto, mais honesta com o candidato, porque ela cobra o que está no edital. Perfeito. E ela tem as provas da FGV, que tem como característica o quê? Textos longos, textos curtos? O que tem ali? Tem, por exemplo, assim, opções com assertivas muito parecidas ou não? Fala um pouquinho sobre essa característica, digamos, física da prova da FCC. Perfeito. É uma prova que vem com vários textos, né? Diria uma prova de 15 questões. Podem vir 3 textos, 4 textos, e não são textos pequenos, né? Se você pega a SEBRASP, ela vem com muito texto também, só que texto pequeno, né? Texto pequeno com várias questões. Com a FCC, não. Os textos são longos, não são gratuitos também, como o próprio perfil da banca não é gratuito, né? Então, são textos longos. E, para cada texto, ela vai seguir aquela linha de cobrança gramática e interpretação, né? Então, são textos longos. As questões não são exatamente parecidas, né? Mas o candidato com estudo razoável, ele consegue identificar e eliminar as opções que fogem lá do enunciado. Perfeito. Mestre, essa questão do texto ser muito longo torna a prova também cansativa, né? Exatamente. Aí o candidato acaba aí errando, às vezes, até pelo cansaço, né?
Porque há bancas que muitas vezes colocam texto como mero pretexto, né? Então, há bancas que colocam texto lá, pode ser até um texto longo ou curto, mas como pretexto para cobrar gramática, de modo que o candidato nem precisaria ler o texto. Com FCC, não. O candidato tem que ler o texto, porque a primeira questão tirada daquele texto é necessariamente voltada para o texto. Então, não há como fazer uma questão sem retorno ao texto. Me refiro a questões de gramática, né? Você precisa voltar ao texto. E também a questão de interpretação, obviamente, é preciso voltar ao texto. Mestre, exatamente essa questão do conteúdo, vamos para o conteúdo agora especificamente. Ela é uma banca que prioriza mais a gramática, é uma banca que prioriza mais a interpretação e a compreensão do texto, ou ela consegue trazer um equilíbrio entre essas duas partes da língua portuguesa? Dessas bancas expressivas no mercado, Luiz, né? Me refiro a Sebrasp, FGV, FCC, Acesgram Rio. Dessas quatro, eu tenho um carinho muito grande pela Fundação Carlos Chagas, pelo equilíbrio conceitual da banca, né? Então, há um certo equilíbrio. Há um pequeno peso, né? Um pequeno peso mais para a gramática, mas não é uma coisa gritante. Ela não é nem tão gramatiqueira como, por exemplo, uma banca chamada AOCP ou Consulplan, né? Não é tão gramatiqueira, mas também não é tão textual quanto a Fundação Getúlio Vargas, que é muito texto. Nesse sentido que eu digo que ela equilibra. Então, se você pega, por exemplo, uma prova atualíssima de dezembro do ano passado, 2021, uma das últimas provas da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, estou com duas provas que eu baixei aqui para a gente até comentar, né, en passant, essa questão do estilo da banca. Numa delas, com 12 questões, veja, ela cobrou 5 de texto, de interpretação de texto, e 7 de gramática. Eu considero um equilíbrio, um peso um pouco maior na gramática, né? Então, 7 contra 5, gramática e texto. Já na outra, veja, com 15 questões, ela cobrou 10 de gramática e 5 de texto. Aí já pesou um pouco mais. Então, há em geral, um certo equilíbrio, gramática e texto, mas quando ela sai dessa previsibilidade, ela nunca pesa mais para o texto, ela pesa um pouco mais para a gramática. Mas, em sentido assim, geral, ela é bem equilibrada, uma banca muito equilibrada na abordagem. Perfeito, mestre. Assim, em função da escolaridade e do tipo de concurso, a prova que é elaborada pela banca muda o seu nível de exigência ou ele é sempre igual? Por exemplo, assim, para cargos de nível médio e cargos de nível superior, é sempre igual? Por exemplo, a gente falou aqui que a FCC é uma banca que costuma fazer muitos concursos da área judiciária, né? As provas que ela faz para a área judiciária são iguais quando ela faz prova para outras áreas, tipo para prefeituras, para governo de estado, seja lá segurança pública, área de controle, área bancária, ou não? Olha, em relação ao conteúdo, não há uma mudança brusca. Ela é bem previsível nos pontos gramaticais. Não há mudança brusca, né? O que muda muito, na minha percepção, é o peso da mão do examinador, não é? Mas também não é uma mudança radical. Então, como você disse, na área judiciária e na área fiscal, ela vai pesar bastante a mão, né? Não só pelo conteúdo cobrado, mas pelo texto longo, pelas questões, às vezes, ocupam meia página na prova, né? Então, pesa-se mais a mão num concurso da área judiciária, mais, né, judiciária ou fiscal, mais do que uma cobrança para um cargo de bancário ou prefeitura, né? Então, há uma mudança entre as instituições, né, que contrataram a banca, há uma mudança, não diria brusca, porque aquela base é a mesma, de textos longos e tudo mais, e também há uma mudança de perfil, no peso da mão, em relação ao nível, né? Nível superior tende a ser um pouco mais puxado, ou às vezes muito mais puxado do que nível técnico, né? Essa é a previsibilidade, ela pesa mais na mão para superior do que para técnico, superior do que para nível médio. Mas, Luiz, eu já vi o contrário. Essas bancas, assim, às vezes saem um pouco do perfil, né? Eu já vi o contrário. Uma prova da Fundação Carlos Chagas tem um peso da mão do examinador maior para nível médio do que para superior.
A que eu acredito essa mudança de puxar mais para nível médio do que para superior numa determinada abordagem da banca? Eu entendo que tem a ver com a relação candidato-vaga, concorrência muito maior para nível médio, então ela pretende filtrar mais para nível médio, aí contrariando essa tese que eu acabei de expor, entende? Então, em geral, ela faz provas nos certames, né, para nível superior mais difíceis do que para nível médio, essa é a previsibilidade, mas às vezes também ela sai dessa curva, ela muda um pouco o perfil, pesando mais para nível médio, entendendo que possa talvez haver uma concorrência mais ampla, mais numerosa, né? Perfeito, Seria mestre. isso. Eu queria que o senhor falasse agora um pouquinho, é o seguinte, em termos de conteúdo, né, abrangendo efetivamente agora a questão da gramática, quais são os assuntos aí que a FCC explora mais na parte gramatical? Olha, são assuntos, como eu já disse mais cedo, né, que se repetem, são assuntos previsíveis. O que não faz a prova também uma prova simplória. Ela consegue elaborar questões muito, né, muito bem, as questões são caprichadas, eu diria, com peso legal. E os assuntos mais cobrados eu enumeraria assim, né? O candidato precisa conhecer bem, né, análise sintática em geral, funções sintáticas, não porque ela vai lá cobrar apenas, não, o que é sujeito simples, o que é sujeito composto? Não é gratuito. Por exemplo, uma questão de voz verbal, né? Uma questão de vozes verbais, voz ativa, voz passiva, reflexiva. O candidato tem que ter noção razoável do que vier a ser sujeito, objeto direto, para resolver uma questão dessa. Então, o assunto voz verbal cai bastante, certamente porque a banca pensa assim, né? Bom, o cara, para saber o que é voz passiva, o cara tem que saber o que é um pronome passivador, o que é uma locução verbal de voz passiva, o que é um sujeito paciente, né? Então, eu diria, voz verbal é um ponto cobrado que engloba o conhecimento necessário de análise sintática, né? Vozes verbais. Eu diria também, né, pronome relativo, sempre cai. Regência verbal, né? E concordância verbal também, assim como regência nominal e concordância nominal. Então, regência e concordância. Conjunção sempre cai. O valor semântico da conjunção, se a conjunção é temporal, se é condicional, se a conjunção é concessiva, né? Verbo direto, seja conjugação do verbo, seja articulação do tempo verbal, presente, pretérito, futuro, né? Além desses pontos, eu diria figura de linguagem, sempre cai lá uma questãozinha de figura de linguagem, sinonímia, né? Que passa pela semântica, bota lá uma frase para o candidato marcar uma outra frase nas opções que mantém o sentido de determinada palavra na frase do enunciado. E, para encerrar, eu diria que a banca cobra bastante, isso é um perfil de todas elas. Hoje virou modinha, né? Cobrar reescritura de frases. Reescritura de frases. Porque quando a banca cobra reescritura de frases, ela cobra tudo, né? Cobra sintaxe, morfologia, semântica, né? Então, o último ponto que eu diria, muito abordado pela banca, é a paráfrase ou a reescritura de frases. São esses os pontos que eu vejo, e não são frequentes só hoje, sempre foram, né? Eu trabalho com a Fundação Cláudio Chagas e demais bancos há 20 anos. Então, nesses 20 anos, isso que eu acho interessante, é uma banca sólida, com um perfil muito estabelecido, muito claro. Isso é bom para o candidato, né? Porque ele conhece, né? Ela não fica ali, o candidato não fica à mercê das mudanças da banca, né? Que às vezes acontece com algumas bancas. Mas, mestre, e na parte de interpretação e compreensão de texto, o que a FCC cobra mais? Quais são os gêneros textuais que a FCC tem preferência? É outro ponto curioso dessa banca, porque em relação ao gênero textual, você não vê charge, não vê quadrinhos, né? É muito raro aparecer um quadrinho lá na prova da FCC. Você vê isso na Fundação Getúlio Vargas, na FGV constantemente vem lá os quadrinhos, charge. Por quê? Porque a FGV trabalha muito com análise do discurso, com linguística, com o texto não verbal, o texto verbal, e ela faz esse balanço, a Fundação Getúlio Vargas. A FCC não. Eu diria que a FCC é curta e grossa. Então, ela vai botar lá o texto verbal mesmo, geralmente paragrafal, não é texto em verso, é sempre texto em prosa, se não vê poesia, então texto em prosa. E os textos em prosa, que a banca coloca muito em suas provas, sobretudo é a crônica,
né? Aliás, são dois textos que caem muito: a crônica e o conto. Então, são dois gêneros, né, da prosa que a banca cobra muito: a crônica, inclusive jornalística, né, literária, e o texto também, o conto. Um conto do Machado de Assis, né, uma crônica do Veríssimo. Eu diria que, em relação você falou do gênero, qual foi a outra parte que você perguntou? Em relação à parte de interpretação e compreensão de texto, que ela cobra mais. Isso, perfeito. Em relação à interpretação e compreensão, como ela é uma banca mais curta e grossa, mais objetiva, ela cobra mais a compreensão do texto do que a interpretação. Ou seja, o candidato pega a questão, vai ao texto e vai achar lá, né, a resposta em determinada linha do texto. São questões de recorrência textual, que são as questões de compreensão, né? A questão de interpretação, que é a cobrança do implícito, não da referência, mas da inferência, essa questão é mais rara na FCC. Talvez pelo perfil dela, de ser objetiva. Eu não sei se ela é assim em direito também, ou em informática, ou raciocínio lógico, mas em português ela é muito objetiva. Ela mostra que veio, né? Então, as questões de texto geralmente são questões de recorrência textual. O cara tem que ler o texto, vai voltar ao texto e achar a resposta, não na entrelinha, mas na linha do texto. Questões de compreensão e, raramente, questões de interpretação da entrelinha, do que está implícito no texto. Muito bom. Aparentemente, assim, acaba sendo mais fácil, né, a compreensão do que a interpretação, né? Aparentemente sim. Perfeito, mestre. Só que são questões longas também, são questões com enunciado longo, então o candidato tem que interpretar o enunciado para resolver as questões de compreensão. Assim. Entendi. Ele tem que fazer a interpretação do enunciado para fazer a questão de compreensão do texto. Então não é tão fácil assim como eu imaginei. Não é. Ela não é gratuita, não é uma banca gratuita, é uma banca muito inteligente. Eu sou suspeito porque eu sou fã de carteirinha da Fundação. Perfeito. Mestre, e aí o seguinte, o candidato diz que está estudando para o concurso ainda não tem a banca, mas aí chega aquele dado momento, né, que o candidato descobre quem vai ser a banca, né, daquele concurso. Sabendo que vai ser a banca FCC, como estudar língua portuguesa de forma focada para essa banca, de forma que, de fato, ele passe a entender e a dominar todo essas características, digamos assim, da FCC. Antes é uma brincadeira, eu já percebi que o seu flamenguista, então eu trouxe minha caneca do Vasco. Eu sabia disso, a intenção foi te provocar mesmo. Então tá bom. Pois estou me lembrando aqui numa metáfora, né, a FCC é o meu Mengão, né? Tá bom. E a Sebrasp é o seu Vascão, tá? FCC versus Sebrasp. Então tá bom, porque o Sebrasp aí é considerado a principal banca do país. Exatamente, páreo duro. Bom, eu sempre digo, né, vou usar um clichê, né? Para você construir uma casa, você tem que fazer uma base muito boa da casa. Você não pode construir uma casa, um terreno arenoso, por exemplo, né? Então, hoje, cada vez mais é assim. O candidato, ele não tem que estudar quando sai o edital. O cara que passa, né, salvo raríssimas exceções, o cara que passa, e não é só passar, é passar bem, né, Luiz? O cara que passa, ele está estudando há muito tempo, né? Ele se prepara. Então, veja, a base é o quê? É pegar a teoria, né? Simples, é pegar a teoria da gramática, escolher lá os tópicos, né? Eu sempre digo nas minhas aulas, a matéria da língua portuguesa, em certo sentido, é mais simples que o direito, porque ela não tem alteração, não é? O que é português para concurso? É semântica, morfologia, sintaxe e ortografia. Acabou, né? São 4 colunas. Fonologia não cai mais praticamente, salvo raríssimas exceções. Então, semântica, que é o sentido, morfologia, que é a classe gramatical, sintaxe, que é o período, e ortografia, que é a acentuação gráfica e hífen, basicamente. Então, isso não muda. Professor, mas mudou aí a ortografia.
recentemente, houve uma alteração da ortografia, houve um novo acordo ortográfico, já faz mais de 10 anos, né? Então, o acordo ortográfico foi a única mudança, mesmo assim, o acordo é maquiagem. A ortografia é lei federal, não é uma mudança profunda na língua. A mudança profunda se dá ao longo dos séculos, né? Na semântica, na sintaxe, enfim. Então, o candidato, a priori, ele tem que se conscientizar que o estudo do português e de outras matérias do concurso tem que virar rotina, tem que virar hábito, né? Então, estudar a língua, estudar o português dominando bem a teoria, sempre com exercício. Aí, ok, quando vier o edital, o que ele vai fazer? Aí ele vai só resolver questões da banca, no caso, Fundação Carlos Chagas. Então, um candidato bem preparado, que domina bem a matéria, né, português, e depois começa a fazer o filtro pelas questões da Fundação Carlos Chagas, matematicamente, ele está provado que ele vai sair bem, né? Porque com o domínio da teoria e o domínio do exercício, ele vai simplesmente dominar uma coisa também, que é o estilo da banca. Então, saindo do edital, ele precisa conhecer a banca. Não adianta pegar questões da Sebrasp, questões da FGV, não. Ele sempre costuma dizer, o candidato bem preparado, ele vira um especialista da banca que elabora as questões do concurso dele. Ele começa a pensar como o examinador pensa. Pronto, aí desvenda qualquer mistério gramatical lá, de voz verbal, de partícula C, de partícula Q. Então, preparação, né? Preparação para qualquer concurso, né? Ao longo do seu estudo, antes do edital. Quando sai edital, o foco é a banca que elaborará o certame. E aí ele começa a dominar o estilo da banca, vai chegar lá no dia da prova e não vai ter aquela ingrata sensação de que nunca viu aquilo. Pelo contrário, ele vai fazer a resolução da prova no dia da prova com a sensação de estar fazendo mais uma prova que ele já fez tantas antes. Entende o que eu quero dizer? Perfeito, exatamente. Eu acho que é por aí o caminho. Perfeito, mestre. Chegou aquela hora agora aí do nosso especial, onde o professor vai corrigir aí 2 questões de prova da banca, né? Que no nosso caso aqui é a FCC e no nosso caso aqui é a disciplina de língua portuguesa. Se eu trouxe essas questões, você pode compartilhar a tela aí com a gente, professor, para os nossos alunos e futuros alunos terem acesso aí às 2 questões que o senhor separou? Perfeito. Deixa eu só abrir aqui um arquivo. Ok. Rapaz, quase que eu abri o arquivo do Mengão aqui, mas acho que você ia gostar muito, não. Está aproveitando que o Flamengo ganhou recentemente do Vasco, né? Mas foi garfado, foi meio garfado isso. Vamos lá, tá compartilhando mas o Flamengo também me obriga a beber às vezes, sabe? Me obriga a beber às vezes. Eu sei, você imagina. Mas, Balber, vocês ainda estão conquistando alguma coisa. Vai estar parado aí há mais de 10 anos. Esse que é brabo. Esse que é brabo. Mas vamos lá, mestre. 2 questões aí. A primeira questão é de analista da Manaus Prev, né? Isso. Só para o candidato ver. Só para o candidato ver que. Espera aí. O candidato perceber que não importa, né? Se ele morar no Rio, em São Paulo ou no Maranhão, não importa. A banca tem um perfil que vai aparecer em todo o país, né? Então, essa questão me interessa muito. Ó. Eu moro no Rio de Janeiro. Vou fazer um concurso aqui no Rio de Janeiro. Problema nenhum em pegar uma questão de Manaus, da Previdência de Manaus, analista da Previdência de Manaus. Assim como o cara que mora lá em Manaus vai pegar uma questão de Santa Catarina, né? Então, às vezes, assim, uma coisa óbvia para a gente que está envolvido em concurso, Luiz, mas não é tão óbvio para o candidato. O que o candidato faz? O candidato, sobretudo o candidato incipiente, né, que está começando agora, ele vai pelo cargo, vai não pela organizadora, mas ele vai pela instituição que vai promover o concurso. Então, o cara pensa assim, TJ de São Paulo. Aí ele pensa só em pegar questões dos TJs do Brasil. Não é por aí. Primeiro ver qual é a banca que faz o certame e aí baixa as provas da banca, faz questões da banca. Não importa qual seja, né, o cargo, pode ser técnico, pode ser analista, não importa. O importante é pegar FCC na veia.
FGV na veia, Sebrasp na veia. Aí eu coloquei duas questões para a gente pensar aqui justamente sobre isso. A primeira questão, lá de Manaus, para analista, e veja, é uma questão recentíssima, agora de dezembro do ano passado. Eu acho que não há provas já 2022 ainda da FCC, eu cacei lá, não achei, pelo menos eu não achei, mas achei muitas de 2021, zero, quase zero de 2020, com o auge da pandemia, né? Mas ano passado já teve várias provas lá no site da própria banca, eu vi lá no site. E a segunda questão também da FCC, óbvia, né? A gente está falando sobre a FCC aqui, para analista também do TJ, Santa Catarina, uma prova muito boa, também de dezembro de 2021. Então, são duas questões que eu trouxe para a gente, que são, na minha percepção, são questões simbólicas do estilo da banca. Estão quentinhas, saíram do forno ontem, em dezembro, está muito perto. E, olha, se eu pego essa questão e comparo com a questão de 2010, Luiz, o perfil é o mesmo. O perfil é o mesmo. Muito bom. Eu sempre digo em sala de aula que a banca melhor, a banca mais adequada para favorecer a minha aula, entre elas, eu diria que a FCC é uma das principais, porque ela é objetiva, ela não é fácil, tá? Estou dizendo isso, ela não é fácil, não é simplória, não é gratuita, ela é honesta. Então, para eu dar uma aula legal de voz passiva, por exemplo, eu posso dar questões da FCC, que são sempre questões bem feitas, objetivas, né? Então, a primeira questão, olha, a frase que pode ser transposta para a voz passiva, ela cobra aqui, Luiz, e queridos candidatos aí que estão nos assistindo, ela cobra transposição de vozes. É um assunto que não só a Fundação Carlos Chagas cobra, as bancas em geral cobram, o Sebrasp também cobra muito isso, né? Transposição de voz verbal. Então, ele botou aqui frases, Luiz, em frases na voz ativa, não é? Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui para ficar melhor. Frases na voz ativa, né? E quer que o candidato marque aquela que possa ser transposta, né, para a voz passiva. Ora, para fazer uma questão dessa, não é uma questão assim, difícil, mas se o candidato não souber o que é a transposição, ele talvez não ande com a questão. Então, eu vou falar agora uma coisa muito simples para você e para os candidatos que estão assistindo. Para a gente dominar a voz verbal, a gente tem que dominar, por exemplo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, né? Então, tem que ter um certo conhecimento razoável, né, mínimo, de função sintática, de análise sintática. Então, por exemplo, os veículos pararam. Ora, uma coisa muito, diria, objetiva. O verbo parar é um verbo intransitivo. É um verbo intransitivo. Não pede objeto direto. Ora, eu só posso ter transposição para a voz passiva quando na ativa, Luiz, eu tenho objeto direto. Isso é uma coisa que a gente já tem que saber. Ele tem que ter objeto direto na ativa. Por que, Jurandir? Porque é o objeto direto que vai virar sujeito na passiva. Então, se o verbo não tem objeto direto, o verbo parar é verbo intransitivo, já não vai dar para passar para a voz passiva. Então, já elimino essa opção aqui, porque o verbo é intransitivo. O verbo não tem objeto direto. Como é que ele vai ter sujeito na passiva? O mordomo se suicidara, como a foto de Gertrudes. O verbo suicidar-se também é um verbo intransitivo, ele não pede objeto direto, né? Ele não vai além dele, ele não pede um objeto direto. A ação acaba nele, né? O mordomo se suicidou, ponto. O que vem depois não é complemento, é uma adjunta adverbial, né? Então, já elimino a letra B, porque o verbo não é transitivo direto. Já está eliminada a letra B. A letra C. Os espelhos pasmavam. Outro verbo intransitivo. Não é transitivo. Ele é intransitivo. Já não vai dar para passar para a voz passiva também. É uma voz ativa, mas sem chance de fazer a transposição ou a passagem para a voz passiva.
Deixa só eu reduzir um pouquinho a fonte, que a gente vai resolvendo, né? Aí o slide vai descendo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só. Redução aqui, isso. Joia. Então, ó, eu tenho aqui verbos intransitivos. Eu não vou me alongar muito na teoria de transitividade verbal, porque vai além da nossa entrevista. Eu não quero cansar o nosso candidato que está nos assistindo aqui e extrapolar o nosso tempo também, né, Luiz? Então, só vou comentar, em linhas gerais, que esse verbo também aqui, ó, podia sair, é uma locução verbal intransitiva. Não tem objeto direto. Então, indo direto ao ponto, essas 4 opções que eu acabei de analisar, né, pelo verbo, são opções que não apresentam do verbo nenhum objeto direto, né? Agora, veja que interessante a letra E. O Senado aprovou lei de emergência. O Senado é o sujeito. Então, o cara tem que saber o que é sujeito, né? Aprovou. Quem aprova alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Aprovou o quê? Lei de emergência. Lei de emergência é objeto direto. Pronto. Essa frase é uma candidata fortíssima, 100% de chance de ser transposta para a voz passiva. E a gente faz isso agora, intuitivamente. Não tem que ser doutor em português para fazer, é automático. Veja, eu vou passar agora essa frase para a voz passiva. Lei de emergência foi aprovada pelo Senado, né? Pelo Senado. Pronto. O que eu passei a ter aqui agora? Lei de emergência, que era o objeto direto, passou a ser o sujeito paciente. Foi aprovada é a locução verbal formada pelo verbo ser e particípio, marca número 1 de voz passiva, no caso analítica. E pelo Senado, era o sujeito que virou agente da passiva. Né? Então, o que eu quero que fique bem claro para o candidato que está nos assistindo, né? Para uma questão de voz verbal, ele tem que saber o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é o verbo. Eu só posso fazer essa transposição quando o verbo é transitivo direto. Ou, no máximo, direto e indireto, bitransitivo, né? Aí sempre vai ser assim. O sujeito da voz ativa vai se transformar no agente da passiva. Por sua vez, o objeto direto vai se transformar no sujeito. É isso. Essa daí bastava o candidato saber que, né, a voz passiva precisa ter objeto direto, ser um verbo transitivo direto. Essa eu teria acertado. Vamos ver se a próxima... Essa eu matei logo de cara, mas vamos ver se a próxima eu acertaria. Vamos lá. Essa já está mais difícil. Eu guardei o filé para a última questão de hoje. Essa aí parece que é mais difícil. Até porque eu não quero assustar o nosso candidato também, né? Eu não quero deixá-lo... eu não quero aterrorizá-lo. Deixa o cara ir sentindo o peso da mão do organizador. Com certeza. Não, e o que é fácil para um pode não ser para outro, né? Para mim foi fácil, a outra, mas para os outros, né, pode não ser fácil. Essa para mim parece difícil. Então, essa segunda questão aqui, ela envolve algumas competências, mais do que a questão anterior. Ela envolve a competência, né, do candidato em dominar verbo, conjugação verbal, aqui vai cobrar conjugação verbal, vai cobrar crase, vai cobrar emprego de pronome, inclusive de próclise, ênclise e mesóclise, no caso só próclise e ênclise, vai cobrar concordância verbal, olha quanta coisa, vai cobrar também articulação de tempo verbal. Então, aqui nós temos uns 5 pontos sendo abordados pela banca, Luiz. 5 pontos numa questão. Aí você vê que é uma banca de excelência, sabe? Não é uma banca boba, mas também não é uma banca petulante, que cobra o que não está no edital abertamente. Ela cobra o que está no edital. Botou no edital gramática, ela cobra gramática. Mas cobra assim, ó, de modo inteligente, né? Então, vamos ver essa primeira aqui, ó.
Se os cientistas não disporem-se, já tem um problema aqui, que é a posição do pronome. Sim. Né? Oi, aqui no caso... Hã? Tem a coisa do pronome e a crase, né, que também não tem. Né? Isso, gritando, né? Gritando, é. Mas já tem um errozinho aqui. O não precisa pronome... fazer com que seja bem para frente. Quer dizer, você, né, que tem um domínio muito bom do português, já meteu o olho que já viu a crase, passa batido. Passa batido. Já vai para a segunda opção. Para mim já dói esse aí. Essa crase está gritando aqui, né? Exatamente. Mas há candidato que, de repente, deixou por última hora, não vai perceber que o erro gritante da crase antes do verbo, né? Então, o primeiro erro aqui é a posição do pronome. Primeiro, o pronome tem que vir antes do verbo, porque o não está atraindo. É um caso de próclise, e aquele, o autor da questão fez a ênclise, proibida, tem que ser próclise. Em relação à conjugação do verbo, disporem, né, está errado. Né? Dispuserem. Há uma coisa aqui que é o verbo por, que é o verbo primitivo. O verbo por vai dar origem a dispor, a compor, a repor. Né? Então, é um verbo irregular. Não é disporem, é dispuserem. Né? Aí nós temos o verbo conjugado no futuro do subjuntivo. Né? Se os cientistas não se dispuserem, né? Quando eu dispuser, quando eles dispuserem, é o futuro do subjuntivo. Então, essa é a forma verbal correta. Né? Junto com a colocação pronominal adequada também, junto aí a próclise e não ênclise. Né? Deixa eu botar azulzinho aqui para ficar bem visual, bem claro para a galera que está vendo. E o erro óbvio da crase. Né? Então, a crase é proibida de verbo. Então, dispuserem a criar. Pronto. Corrigimos aí a frase. Né? A banca plantou aqui 3 erros. 3 erros de colocação, de conjugação e de crase. Muito bom. Beleza? Beleza. A segunda. Outro erro de conjugação, né, de flexão verbal. Não é detêssemos, é detivéssemos. Agora, o tempo correto é, né, a forma correta, do imperfeito subjuntivo. Se eu detivesse, se tu detivesses, se nós detivéssemos. Então, há um erro aqui de flexão verbal, né, de formação do verbo. Deixa eu taxar aqui, deixa eu riscar. Peraí, cadê? Deixa eu abrir aqui. Fonte, cadê você, fonte? Acho que é isso aqui, taxar, isso. E o lies, veja, sacou o erro aqui, Luiz? Decodificou o erro do lies? Eu acho que sim. O lies aqui está na posição certa. O não atrai, é próclise. Mas não é lies. Não é lies, porque o verbo é transitivo direto. Quem detém, detém alguém. Então, não é o lies. É, na verdade, os. É objeto direto. Não é objeto, né, Luiz? Objeto indireto. O lies é indireto, né? Sim. Aí a gente percebe também que estudar português é uma coisa também de ouvido, de sentimento linguístico, não é um saco de regra, né? Você olha e fala, a gente é falante nativo do português, né, Luiz? Nós somos falantes nativos. Lhes detêssemos, pelo amor de Deus, é uma coisa que incomoda a nossa audição, o nosso ouvido, né? Então, aqui, a correção é, caso não, os detivéssemos e não lhes detêssemos, pelo amor de Deus. Então, lhes aqui está errado. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Ok? Essa C é muito sutil. Atribui. Eu acho que eu sei qual é o erro, mas vai lá. Atribui. Vamos ver aqui. Atribui, né? Na verdade,
atribui, não é a forma verbal com E, né? Atribui-se, né? E não é nos, é aos. Veja que a banca aí está cobrando uma parada chamada regência também. É verdade. Exatamente. Ela cobra aí regência. Então, a forma correta é atribui-se ao. Mas você vai me perguntar, mas, Jurandir, por que é atribui? Este ser a gente chama de pronome apassivador. É um apassivador do sujeito. Atribui o quê? A razão. Isso aqui, ó, que eu vou até grifar para a gente, ó, a razão da obsolescência, certo? Dos médicos, é o antigo objeto direto que virou sujeito, com a partícula apassivadora. Esse ser é um pronome apassivador. E o pronome apassivador faz isso, ele faz o objeto direto da voz ativa, que é a razão, e o que vem depois, objeto direto, vai fazer virar sujeito. Então, virou sujeito. Então, atribui-se a razão, ou a razão é atribuída. Olha a voz passiva, tá vendo? A razão é atribuída. Tipo, vende-se casa. Lembra aquele exemplo clássico, né? Vende-se casa, casa é vendida. Conserta-se relógio, relógio é consertado. Atribui-se a razão é atribuída. Então, isso é concordância, né, Liz? Concordância verbal com o sujeito, a razão, etc. E quem atribui a alguém. A quê? Aos avanços. Então, a frase correta é atribui-se, vou botar na ordem direta, tá? Atribui-se a razão, a quê? Aos avanços da biotecnologia. Certo? Correto. Isso aqui é objeto indireto. Seria aos, né, mestre? Seria aos, né? Isso, aos. Isso aqui é um teste que eu faço com os meus alunos, para ver se vocês estão atentos, né? É isso mesmo. Esse é o maior caô do professor. O professor erra e fala, estou testando vocês, né? O maior caô. Mas todo mundo é passivo de... Não é nem eu. Aqui realmente está corrigindo aqui, não tem um erro. Apenas se equivocou, ele esqueceu de botar o S. Perfeito. Então, aos avanços, isso aí. Valeu, Luiz. Vamos lá. Então, a letra D, vamos ver. No último simpósio de biotecnológicos, alguns não conviram. Outra forma verbal equivocada. Não é conviram, é convieram. O verbo convir vem do verbo vir. Então, se é vieram, é convieram, né? Alguns não convieram. O convir aqui não quer dizer ser conveniente. Tipo, convém estudar. Não é esse o sentido, né? Porque o convir tem esses dois sentidos. O primeiro sentido, ser conveniente. Então, convém o estudo a você. O estudo é conveniente para você. Aqui ele está sendo usado no sentido de concordar. Então, no último simpósio de biotecnológico, alguns não concordaram, né? Não convieram em, não é de, convieram em assumir, né? Então, aqui ele cobrou, vejam, né? Ele cobrou a forma verbal, a conjugação verbal, a grafia do verbo convir, né? Cobrou a forma verbal e cobrou a regência também, né? Porque quem convém em alguma coisa, né? Então, alguns não convieram em assumir as novas responsabilidades, né? Não convieram em assumir, tá? Então, aqui está errado. Conviram de. Mais uma vez, dói, né? Dói no nosso ouvido essa pronúncia aqui. E a última questão. Ok, Luiz? Quer fazer uma pergunta? Não. Está tranquilo. Não? Tá tranquilo. A última, obviamente, tem que estar certa. É a última, né? Eu sempre brinco com os alunos, olha, se a última não estiver certa, a questão vai ser anulada. Vamos anular a questão aqui agora, porque não tem resposta. Então, lá, à medida que se propuseram a. Primeiro, que quem se propõe a. A regência está certinha. E a conjugação do verbo propor
no futuro subjuntivo é essa aqui mesmo, né? Quando eu propuser, quando tu propuseres, quando eles propuserem. Se ela quiser plantar um erro aqui, ela colocará assim, ó, à medida que se proporam, é uma forma verbal totalmente equivocada, né? Não é proporam, porque o verbo propor, derivado do verbo por, como eu já disse lá em cima, né? Propor e dispor são verbos de mesma família, né? A origem é o verbo por, então são verbos irregulares. Portanto, questão 2, né? É a letra E a resposta. Repito, aqui se cobrou conjugação verbal, se cobrou regência, crase e concordância, né? Nessa letra C é a concordância, junto com a partícula C, que não é um pronome indeterminador, é um pronome apassivador do sujeito. Então, questão 1, ficamos com letra E, de elefante, e questão 2, também aí, letra E. Parece até que está viciado o gabarito, né? As duas são letra E. Essa segunda questão, muito bem bolada, né? Muito bem bolada. Eu teria acertado, mas não saberia identificar todos os erros que estavam aqui. Mas teria acertado porque eu vi que essa aqui não tinha erro. Mas não saberia identificar todos esses erros que você apontou. Muito bem bolada essa questão, muito bem bolada. Show de bola, mestre. Muito bom mesmo. Vou pedir só para o senhor descompartilhar agora a tela, então. E é isso, mestre. Assim, cara, por fim, então, aqui, para a gente finalizar a nossa entrevista, a nossa análise, eu queria que você deixasse aí as suas últimas dicas aí para que os candidatos possam ter um excelente desempenho em provas de língua portuguesa elaboradas pela FCC, quem sabe até gabaritá-las. E aí, mestre, quais são as suas últimas dicas sobre essa final para os candidatos? Esse é o sonho de todo professor de curso preparatório, né? Quando o candidato, o aluno volta, seja presencialmente, seja em rede social, ou até mesmo WhatsApp, quando o aluno volta, nos dá o retorno, professor, eu só errei uma questão naquela prova de português, ou então gabaritei. Nossa, é tão bom, porque a gente fica, assim, realizado porque o trabalho está surtindo efeito, né? É muito gratificante, eu fico feliz porque não é porque eu queira me gabar porque eu dei uma aula que fez o cara entender, mas fico feliz pela felicidade dele, porque ele conquistou, e eu participei um pouquinho dessa caminhada, dessa trajetória dele, né? Então, eu fico muito feliz quando há o retorno. Para o candidato ser feliz, portanto, ser aprovado, né, essa conquista, como eu já disse mais cedo, é preciso aproveitar bem o tempo, né? Eu diria que tempo é muito mais do que dinheiro. O tempo é dinheiro também, mas o tempo é vida, né? E o tempo é uma abstração, né? O tempo não existe. Existimos nós. Então, o investimento no tempo, na verdade, é um investimento em nós, na nossa sanidade mental, no nosso cuidado com o corpo. Então, aquela expressão, né? Mente sã, corpo são. Então, a gente precisa manter a mente sã, mente saudável. Isso implica duas coisas, na minha opinião. O concurseiro, ele mata um leão por dia. Vida de concurseiro não é fácil, né? Não é fácil. É uma luta constante. Então, o cara tem que administrar bem o tempo dele, que afinal é a vida dele, estudando com afinco, com quantidade e qualidade. Então, estudar pesado, mas sendo feliz. Eu não acho que a dedicação tem que levar à infelicidade, à depressão, ao estresse, à angústia. É natural que haja uma certa angústia, porque é um desafio mesmo, né? Mas cuidar do estudo, mas cuidar da saúde mental também. Se permitir dar uma saída, pedalar, caminhar, praticar um exercício físico, simplesmente ir ao cinema de vez em quando, não abandonar a vida, sabe? Então, é muito estudo e serenidade, né? Dedicar-se aí ao estudo, mas também se promover alguns prêmios que fazem parte aí da sanidade mental. E saindo do edital da prova, que ele vai prestar o concurso, né? Aí aumentar o peso do foco, né? Filtrando a banca em questão. Então, se é a Fundação Carlos Chagas, não perca tempo fazendo questões de outras bancas. Baixe ao máximo de provas da Fundação para que você, o candidato, vire um especialista, né?
naquele modelo, naquele estilo. Eu diria isso, dedicação aos estudos para dominar bem a teoria, e até mesmo antes do edital começar a focar algumas bancas, com saída do edital, privilegiar a resolução das questões daquela banca organizadora. O objetivo é tornar-se especialista. E encerrando minha dica, fazendo isso, você no dia da prova vai ter a grata sensação de estar fazendo mais uma prova, com serenidade, com tranquilidade. Eu não falo isso por mim só, eu falo isso pelo retorno que eu tenho dos alunos. Professor, os caras falam, professor, eu ouvi a sua voz na resolução da prova lá, eu ouvi a sua voz falando da gramática, da interpretação de texto, mas ele certamente ouviu a voz dele, porque ele se preparou para isso, ele se acostumou com aquele modelo de cobrança. É isso. Desejo aí que os candidatos às provas da Fundação Carlos Chagas tenham sucesso e que esse nosso encontro, nesse momento que o Luiz proporciona a nós, né, que esse encontro seja de alguma ajuda para quem quer se preparar para um concurso da Fundação Carlos Chagas ou qualquer outro que venha aí, qualquer outra banca que venha a pegar o concurso para o qual você, candidato, está se preparando. Sensacional, mestre. Excelente as suas dicas, a sua análise aí sobre as provas de língua portuguesa da FCC. Agradeço muito a sua participação aqui no Super Dicas e fica aí um convite de muito em breve voltar aqui novamente para fazermos uma nova entrevista abordando um assunto de interesse dos concurseiros. Muito obrigado, mestre. E você aí que está assistindo, gostou da entrevista? Caso positivo, dê agora mesmo aquele like nesse vídeo, né? Não deixe de ativar o sininho também e se inscrever no canal da Degrau Cultural no YouTube. Lá você encontra centenas de vídeos, entrevistas, inclusive o especial do Super Dicas, onde os professores da Degrau Cultural também traçaram o perfil de provas do Sebrasp e da FGV. Nos próximos dias, vocês também vão poder assistir aos demais episódios dessa série sobre o perfil de provas da FCC, da Fundação Carlos Chagas, porque nós vamos liberar a análise das disciplinas de matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e informática. Além de acompanhar no nosso canal no YouTube, fique também atento às nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Acesse também o nosso blog de notícias lá da Degrau Cultural e também ouça o podcast Hora do Concurso. Estamos sempre aí preparando conteúdos especiais para que você conquiste a sua vaga no serviço público. Obrigado pela audiência. Até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, professor. Tchau, gente. Valeu. Valeu. Abraço, Luiz. Obrigado.